quero convidar você a abrir a sua Bíblia no texto em que nós vamos meditar nessa manhã, que está no livro de Gênesis capítulo 4. E eu queria ler com você do versículo de número 3 até o versículo 16. Vamos fazer a leitura responsiva? Gênesis capítulo 4, de 3 a 16. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou o Senhor, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas tu deves sobre ele dominar. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, seu irmão? Respondeu ele: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para da tua mão receber o sangue do teu irmão. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha punição do que eu possa suportar. E o Senhor, porém, lhe disse: portanto, quem matar Caim, 7 vezes sobre ele cairá a vingança. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor, para examiná-la durante essa rápida palavra. Quantas vezes Deus falou ao seu coração durante o ano de 2017? 1? 2? Quantas vezes Deus falou com você durante esse ano? Eu não consigo precisar. Talvez você consegue. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Qual foi a sua reação a todas as falas de Deus a você? Como que você reagiu ao que Deus falou? Você deu atenção? Você de fato levou a sério o que Deus falou, ou você só escutou? Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é só escutar, é mais. É apreciar o que ele está dizendo e é levar a sério o que ele está dizendo. Mas a pergunta é: será que eu ouvi e não coloquei em prática o que Deus falou? Não obedeci? Ou será que simplesmente eu ouvi e me tornei indiferente e não dei a mínima como Caim? Caim existe em cada um de nós. Há um Caim em nós. E que Caim é esse que há em nós? É aquele Caim que não quer ouvir a Deus. É o Caim que não quer dar ouvidos ao que Deus está dizendo. É o Caim que é movido por inveja. É o Caim que é movido por ciúme, é o Caim que é movido pelo toma lá da cá, é o Caim que é movido pela lei de talião, bateu, levou. É o Caim, esse Caim existe em nós, que é o Caim que existe na carne. E muitas vezes, como Caim, também não queremos ouvir a voz de Deus. E o que acontece quando a gente não quer ouvir a voz de Deus? Algumas coisas acontecem, e talvez tenha acontecido isso com você este ano. Primeiro, quando nós não ouvimos a voz de Deus, via de regra, oferecemos a Deus aquilo que Ele não quer. Será que você ofereceu a Deus este ano aquilo que Ele não deseja? Como é isso, pastor? Oferecer a Deus o que Ele não quer? Observe que Ele vai ao altar oferecer uma oferta que Deus não deseja. E aí talvez você pergunte a você mesmo: mas espera aí, o Caim não estava bem intencionado? Boas intenções, o inferno está cheio. O Caim não tinha um propósito bom? Bondade não significa nada.
Deus quer mais do que isso. Será que o culto que eu ofereço agrada a mim ou agrada a Deus? Será que a oferta que eu coloco no altar agrada a mim ou agrada a Deus? Será que o serviço que eu presto ao Senhor agrada a mim ou agrada a Deus? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque muitas vezes eu estou oferecendo aquilo que Deus não deseja. Por quê? Não adianta eu oferecer uma oferta que não tem nada a ver com a minha vida. Eu já ouvi muitos sermões, muitos teólogos pregando sobre esse texto. E muitos deles disseram que Deus não aceitou a oferta de Caim, por quê? Porque não era de um cordeiro, era do campo. Caim era um ser do campo. E ele trouxe frutos do campo e ofereceu a oferta ao Senhor, e por isso o Senhor o recusou. Não foi. E eu provo isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3. Leia para mim os versículos 11 e 12. Por favor, 1 João, no capítulo 3. E nós vamos ler lá no Novo Testamento, né? 1 João fica antes do Apocalipse, você vai encontrar aí. E eu quero que você leia comigo esse texto. E nós vamos descobrir por que Deus não aceitou a oferta de Caim. 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Vamos ler juntos? Leiamos. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Agora leia o 12. Temos 3 informações importantes nesse texto. Primeira informação, de quem era o Caim? De quem era o Caim? Do maligno. Meu irmão querido, o Caim estava desconectado com Deus. Tinha tempo que o Caim não estava ouvindo a voz de Deus, porque se ele era do diabo, o diabo estava ouvindo, ele estava ouvindo a voz de Satanás, ele estava dando vazão ao inimigo na vida dele. Caim era do diabo, de João. Tem alguma coisa errada na vida de Caim. A oferta que ele traz ao altar não está batendo com a vida dele. Segundo, a Bíblia diz que as suas obras eram más. Então não era só o Caim que era do diabo. A vida de Caim também não refletia a glória de Deus. E aí não é possível oferecer ao Senhor algo que agrade a ele. E o texto bíblico vai dizer, em terceiro lugar, que Caim matou o seu irmão. A atitude dele é pior ainda. Meu irmão, é preciso pensar, será que aquilo que eu estou oferecendo a Deus é o que ele deseja? Caim, diz o texto bíblico, era uma pessoa sem sintonia com Deus. Se você está sem sintonia com Deus, Deus quer isso? Caim era uma pessoa, diz o texto bíblico, sem equilíbrio emocional. E por que era sem equilíbrio emocional? Porque ele não conseguia ouvir um não. Ele não conseguia ouvir um não, ele não conseguia ouvir uma resposta diferente daquele que ele queria. Então não tinha equilíbrio na sua vida, mas a Bíblia diz que Caim era uma pessoa em queda na sua vida espiritual. Por que ele era em queda na sua vida espiritual? Porque diz a Bíblia que as suas obras eram más, ele estava agindo na carne. E por causa disso, ele oferece a Deus o que Deus não deseja. É muito importante que a gente faça a pergunta agora: será que o que eu estou oferecendo a Deus é o que Ele quer? É o que Ele deseja de mim? Segundo lugar, a palavra de Deus vai nos dizer que quando a gente não ouve a voz do Senhor, nós demonstramos imaturidade quando nós somos confrontados com a visão de Deus. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Olha para mim. Qual é a visão de Deus para a sua vida? Qual foi a visão de Deus para a sua vida neste ano? Qual será a visão de Deus para a sua vida no ano que vem? Você já buscou a visão de Deus? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Qual é a visão de Deus para o meu ministério? Qual é a visão de Deus para o meu projeto de vida? Qual é a visão de Deus para o meu namoro? Qual é a visão de Deus para o meu projeto lá no meu trabalho? Qual é a visão de Deus? Veja que quando Deus confronta Caim com a visão dele, aí a coisa muda no coração de Caim. Por quê? Nós vamos perceber que a oferta que Caim dizia que era para Deus não era. Porque ele não estava oferecendo o que Deus queria. O sacrifício que ele estava oferecendo não era o sacrifício que Deus queria. O culto que ele oferecia não era o culto que Deus queria. Então tem alguma coisa errada. Então Deus vai confrontar. E como é que Deus confronta a gente quando a gente está fazendo alguma coisa que Ele não quer? O que Ele faz? Ele diz não. Ele põe um obstáculo. Ele põe pessoas para dizer para a gente algumas coisas que a gente não quer ouvir. Ele impede. Ele fecha a nossa boca, ele muitas vezes coloca um tropeço na nossa frente, porque não é aquilo que ele deseja.
E é importante a gente começar a pensar, será que Deus está me confrontando com a visão dele? Quando Deus confrontou Caim com a sua visão, Caim não suportou. Como é que isso aconteceu? Quando Deus disse, Caim, não é isso que eu quero. Será que Deus já me disse alguma vez na minha vida, não é este culto que eu quero? Não é essa vida que eu quero, não são esses pensamentos que eu quero, não é esse dízimo que eu quero, não é essa oferta que eu quero, não é esse culto, e aí vai. Será que Deus já me confrontou com a visão dele em algum momento? E confrontado com a visão de Deus, eu reagi de que maneira? Vejo Deus confrontando Paulo com a visão dele. A visão de Paulo é que ele tinha que ser um cara completamente são para realizar a obra de Deus. Ele diz, Deus, não é possível, eu já orei 3 vezes, o Senhor não pode me deixar doente, senão como é que eu vou fazer para trabalhar para o Senhor? Ele diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. A minha visão é diferente da sua. Você acha que você tem que estar bom demais para trabalhar para mim. Eu acho que você tem que estar do jeito que está, porque aí você vai ser mais humilde, mais dependente de mim. É uma visão diferente. Aí ele diz, bem, então de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Aí ele absorve a visão de Deus. Olha como é diferente. Uma coisa é a minha visão, outra coisa é a visão de Deus, e o texto bíblico vai nos dizer isso. Em terceiro lugar, o que acontece quando nós não ouvimos a voz de Deus? Geralmente, meus irmãos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, nós recusamos em atender os desafios de Deus. Perceba que mesmo Caim, tendo oferecido algo que Deus não queria, uma oferta que ele não queria, um coração que ele não queria, uma mente que ele não queria, uma vida que ele não queria, tudo que Caim colocava no altar, Deus não queria. A Bíblia diz que Deus fez 2 perguntas a Caim. Quais foram as 2 perguntas que ele faz? Olha no texto bíblico. A primeira pergunta está no versículo 6. Caim, por quê? Por que você está irado? Caim, eu estou tratando você como filho. Eu não estou tratando você como ímpio. Eu não disse que eu não gosto mais de você, que você não apareça mais no culto, que você não venha mais na igreja. Eu não estou dizendo isso, Caim. Eu estou perguntando, por que você está com essa ira toda no coração? Irmão, a gente tem que perguntar, porque às vezes a ira que está no nosso coração é alguma coisa maligna, não vem de Deus. Eu quero bater, eu quero destruir, eu quero bater em todo mundo, eu quero brigar com todo mundo, tem alguma coisa errada. Deus está perguntando, Caim, o que é isso? O que está acontecendo? Você é meu filho. Eu simplesmente estou dizendo, não está bom o que você fez. E aí? Você não dá conta de ouvir isso? Ou será que o fato de eu dizer para você, não está bom, você vai se irar comigo? Mas Deus fala para ele, Caim, por que você está deixando o seu semblante cair? Todo mundo aqui sabe que quando o semblante da gente cai, é porque a gente tomou um soco no estômago. Aquilo que a gente esperava, não aconteceu. Aquilo que a gente desejava, não veio. Aquilo que a gente contava, não se realizou. E aí, quando você toma um soco no estômago, o semblante cai. Quer ver uma coisa? Vocês assistiram agora na televisão The Voice Brasil? No dia em que a Mariana estava lá e que ela não foi escolhida, conquanto ela sorrisse para as pessoas e dissesse para as pessoas que estava tudo bem, estava tudo bem? Não está. Porque esse é o momento em que o nosso semblante cai. Todas as nossas expectativas são frustradas. Será que Deus permite isso na nossa vida? Permite. Para quê? Para nos ensinar. Então ele faz 2 perguntas para Caim. Ele faz essas 2 perguntas, mas Caim não responde. Ele não abre o coração, porque tem gente que tem dificuldade mesmo de abrir o coração para Deus. Ele não diz, Deus, eu estou chateado. Deus, eu esperava que o Senhor recebesse a minha oferta. O Senhor recebeu do meu irmão. Caim é o cara que vai oferecer a oferta olhando para os lados, para ver quem é que está dando mais, quem é que está dando melhor, para ver se ele está competindo, né? Ele não está colocando no coração, ele está competindo, ele está numa competição para ver quem é que é melhor. E ele não responde as perguntas para Deus. Será que eu também não respondo? E o texto bíblico vai dizer então que Deus vai dar para ele o caminho da vitória. Qual é o caminho da vitória que Deus dá? Versículo 7. Caim, proceda bem, faz as coisas direitinho, acerta o seu caminho, põe o carro nos trilhos, proceda bem, Caim. Se você proceder bem, diz o texto, vai ter vitória na sua vida. Segundo, Deus fala assim, abre o olho para o pecado, Caim, porque ele está mais perto de você do que você imagina. Olha o tema que Deus vai tratar com ele. Primeiro vai mandar ele proceder bem, depois ele vai dizer que tem pecado pertinho da vida
dele. Irmão, olha para o lado, por favor. Tem pecado perto de você? Não é esse irmão que está aí, não. É de você. O irmão, não. Né? Margarete já está olhando para o Ivon. Não é o Ivon que é o pecado. É você, aqui, ó, do lado. Tem pecado perto de você? Tem pecado alinhado com você? Se tem pecado alinhado, abre o olho. Porque ele pode estar muito mais perto do que você imagina, muito mais perto. Deus está tratando o coração de Caim. E agora vem a palavra final de Deus. Caim, domine sobre o pecado na sua vida. Toma atitude, Caim. Agora você tem que tomar atitude. Muda de postura, Caim. Não seja o mesmo. Muda. Toma uma decisão na sua vida. Não seja a mesma pessoa que você tem sido até hoje, maligna, guiada pelo diabo, deixando as suas obras serem más. Toma uma atitude, Caim, domine sobre o pecado. Deus está falando tudo isso antes dele matar Abel, irmãos. E o diabo lá no ouvido dele: mata teu irmão não presta, teu irmão está roubando teu lugar, teu irmão está dando uma oferta melhor do que a tua, teu irmão é melhor do que você, o diabo está lá. E aí, eu vou ouvir a Deus ou vou ouvir o diabo? Deus está tratando o coração de Caim, tratando. A palavra do Senhor diz que ao invés, e o texto bíblico fala, em quarto lugar, que ao invés de ouvir a voz de Deus, Caim preferiu resolver o problema da sua maneira. Via de regra, quando nós tentamos resolver os problemas à nossa maneira, nós erramos. Caim errou, porque ele não ouviu o Senhor. A Bíblia diz, então, quando a gente deixa de ouvir a Deus, aí há uma nuvem na nossa frente. E a gente não enxerga a realidade que Deus mostra. Deus mostrou a realidade, ele não enxergou, aí havia uma nuvem. Agora o seu irmão, que era irmão do coração, único, não tinha outro para ele amar, era o único que ele tinha, era só ele e o irmão. Agora o irmão se transforma numa ameaça. O irmão dele é ameaça para ele. Mas ameaça de quê, pastor? Ameaça de quem dá a oferta melhor. Olha a ameaça que Caim coloca no coração. Meu irmão é uma ameaça, porque ele é melhor do que eu diante de Deus. Olha a ameaça. O inimigo é tão sujo que ele é capaz de gerar esse tipo de ameaça na nossa vida. O outro é melhor do que eu, então eu tenho que matar o outro, eu tenho que destruir o outro. Porque se ele é melhor do que eu, ninguém pode ser melhor do que eu. O texto bíblico vai adiante e diz que Caim perdeu a esperança em si mesmo. Por que ele perdeu a esperança em si mesmo, pastor? Porque ele não achou que o problema era ele. Ele não achou que tinha pecado na vida dele. Ele não achou que Deus estava falando sério. Ele perde a esperança de dizer: eu não vou resolver o meu problema. Eu não tenho como vencer. Então o meu negócio é partir para cima do meu irmão. E eu vou para cima dele. E a palavra de Deus fala que o inimigo então incendiou a conduta dele. Irmão querido, quem incendeia as condutas do seu coração é Deus ou é o diabo? Se o diabo te incendeia, aquele que vem com fogo, ele recebe fogo. Se o diabo te incendeia, aquele que veio com gasolina, recebe gasolina. Se o diabo te incendeia, aquele que vem com brasas, recebe brasas. Agora, se Deus te incendeia, o que acontece? O cara vem com fogo, você vem com água. Você vai apagar o fogo. O cara vem com gasolina, você fala para ele: não, eu tenho areia aqui, eu tenho terra. Né? Ele vem com brasa, você fala: não, nada disso, nós não vamos brigar. Para quê? Não há essa perspectiva. Não é isso que Deus quer. Eu não tenho esse desejo no coração. É isso que Caim precisava. Mas não era assim que ele agiu. Por último, a Bíblia diz: quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente atrai para nós tudo que Deus não quer dar para nós. Caim não ofereceu o que Deus queria, mas Caim vai receber o que Deus não queria dar para ele. Engraçado isso, né? Eu não ofereço o que Deus quer e Deus vai me dar o que Ele não deseja. Por que Deus deu para Caim o que ele não desejava? Exatamente porque Caim não ouviu a voz dele. E o que foi que Deus deu para Caim que ele não desejava? Primeiro, maldição. Quantos irmãos aqui querem a maldição de Deus para a sua vida em 2018? Levanta a mão. Quantos querem? Deus não queria maldição para Caim. Ele não criou Caim para maldição. Mas o texto bíblico diz que ele vai ser amaldiçoado. Agora, maldito és tu sobre a terra. Que tragédia, meus irmãos. A maldição de Deus. Receber a maldição A bênção de Deus é algo tremendo, mas a maldição também é.
O texto bíblico vai dizer que ele recebeu também de Deus a palavra de que ele viveria uma vida de penúria. O texto bíblico diz que a terra não daria o fruto para ele, e a terra não ia produzir as bênçãos para ele. A palavra do Senhor fala sobre isso. Pelo contrário, ele seria uma pessoa que não teria a prosperidade de Deus. A palavra do Senhor fala que ele viveria em fuga. Deus não queria que ele vivesse em fuga. A palavra do Senhor fala que ele ia viver perseguido pelas pessoas. E o texto bíblico fala que ele viveria marcado para sempre. Há uma marca em Caim. Alguém interpretou essa marca aqui há algum tempo atrás na televisão, dizendo que era a cor negra. Não é verdade. Jamais na Bíblia há essa interpretação e ninguém pode fazer tal interpretação. Que há uma marca, não sabemos qual. Sabemos que há uma marca que Deus colocou em Caim, que seria um impeditivo para as pessoas matá-lo, porque o medo de Caim era a morte. E Deus falou, eu não vou deixar ninguém matar você, eu vou botar uma marca em você. Mas a tragédia maior da vida de Caim é essa que está aqui. E Caim saiu da presença de Deus. Aí, meu irmão, é a coisa mais terrível que uma pessoa pode enfrentar. E Caim saiu da presença de Deus. O homem começou a vida na presença de Deus. Começou a vida oferecendo coisas no altar a Deus. Mas quando Deus foi tratar com ele, ele não conseguiu ouvir a voz. E agora ele vai viver o resto da sua vida longe da presença de Deus. Vale a pena viver como Caim? Vale a pena recusar ouvir a voz de Deus? É claro que não. Por isso, nessa manhã, eu quero desafiar você. Abra bem os seus ouvidos. Se você não ouviu Deus falar com você em 2017, abra os seus ouvidos para ouvir em 2018. Ouça cada detalhe. E o que Deus vai te falar, coloque em prática, porque Deus não erra. Se Ele falar para você refrear a sua língua, refreia. Se Ele falar para você dar alguma coisa, dê. Se Ele falar para você visitar alguém, visite. Se Ele falar para você se doar mais, se doe. Se Ele falar para você pregar o Evangelho, pregue. Se Ele falar para você consagrar a sua vida mais a Deus, consagre. Tudo que Deus falar, faça. Porque Ele não erra. O melhor de Deus está preparado para você. E eu não vou usar o chavão que todos os cantores usam. O melhor de Deus está por vir. Não. O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus, Ele é o maior presente de Deus, mas Deus também tem algo maior para realizar na sua vida, tem. E Ele vai usar você? Vai, mas você não pode ser como Caim, que não deu ouvidos à voz de Deus. Que você seja como Abel, que seu coração seja sensível ao Senhor, e sendo sensível, que Ele possa fazer através de você maravilhas em 2018. Que Deus nos abençoe nesse propósito. Amém? Feche os seus olhos agora. Eu não sei qual foi a parte da história aí que você não cumpriu. Eu não sei em que momento Deus falou com você em 2017 que você deixou para lá. Talvez Deus falou para você ler a Bíblia e você não leu. Talvez Deus falou para você ser fiel e você não foi. Talvez Deus falou para você corrigir aquela falha e você não corrigiu. Talvez Deus falou para você perdoar e você não perdoou. Talvez Deus falou para você abraçar seu inimigo e você não abraçou. Talvez Deus falou para você ir até alguém e você não foi. Talvez como Caim, você também tomou atitudes equivocadas. Mas eu quero dizer que nessa manhã, Deus não tem uma palavra de maldição para você. Deus não tem uma marca para pôr na tua testa. Deus não tem uma palavra dura, dizer que não vai ter prosperidade, não. Ele tem uma mão estendida para você e diz, olha, eu te dou mais uma oportunidade para você recomeçar. Eu te dou mais um tempo para você ser o que eu sonhei. Eu não vou dar a você o que eu não quero dar, pelo contrário, eu vou dar a você o que eu quero dar. Eu tenho vitórias para você, eu tenho graça, eu tenho perdão, eu tenho misericórdia, e eu tenho desafios para a tua vida. Que Deus fala para você é esse: aproxima de mim, caminhe comigo, trate sua ferida, cuide dela e se levante para ser bênção. E se você está disposto a isso, neste novo ano,
Eu quero convidar você para ficar em pé agora e dizer: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu quero fazer a sua vontade. Você está disposto a isso? Fique de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero fazer a sua vontade na minha vida. Eu não quero resistir como Caim. Tira o Caim que tem dentro de mim e coloca, Senhor, um novo homem, aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que caminha, aquele que faz a vontade do Senhor. Vamos cantar novamente esse cântico. Vamos cantar bem suave, toda a igreja. Fala, Deus, juntos. Eu já desisti de viver, de lutar com as minhas forças. Tu és quem vive em mim. Não há mais lugar para mim mesmo. Minhas vontades, meus desejos foram crucificados. Tua destra me sustenta. Tu és a minha provisão. Em tua sombra eu descanso. Só para ouvir tua voz, então fala, Deus. Meu coração está aberto para Deus. Preciso muito ouvir a tua voz. Vem me ajudar. Fala, Deus. Basta uma só palavra.